Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 29 de maio, 14 de setembro de 1899. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Então, quando chegar a cruz, né, a gente tem que abraçar, não correr dela, não ficar perturbado, estressado por causa dos problemas, por causa dos sacrifícios que a gente tem que fazer para que acontece, né, no dia a dia, tanta coisa. E tudo que vem, tudo que acontece, a gente tem que ver Deus, não ver assim, foi é o sistema, é o governo, é a vontade humana da pessoa que fez isso chegar até mim. Sabe assim, tipo assim, acontece alguma coisa e você colocar e você ficar pensando assim, isso aí aconteceu porque ah, não sei, não ver Deus nas situações, não ver aquilo ali assim, foi Deus que permitiu essa situação. Você ficar vendo as pessoas, você ficar vendo as circunstâncias, ficar vendo, sabe assim, é por causa que o mundo não sei, né? Tipo assim, você não atribui a Deus, não vê Deus naquela situação. E quando você vê Deus, muda tudo. E realmente foi Ele que permitiu que acontecesse. E a gente abraçar a cruz, agradecer e falar assim, entender isso aqui, né? Lembrar dessas palavras, reter essa palavra no coração, guardar tudo no coração, como a nossa Mãe Santíssima faz, né? Guarda tudo no coração. Então Jesus falou que o segredo para ser bela é o segredo da beleza. Que Deus que é belo, quem é belo é Deus. E para a gente parecer com Ele é através da cruz. E a gente dá glória a Deus, porque assim, se hoje a gente, se a gente tem se é por meio da cruz que a gente se assemelha a Deus, é porque Ele renunciou a si mesmo e tomou a cruz. Ele renunciou, Ele tomou sobre si os nossos pecados, foi crucificado, divinizou o sofrimento. Então quando a gente sofre com resignação, né, com do mesmo jeito que Jesus sofreu, a gente se parece com Ele. Então ele fez esse sacrifício, ele foi o primeiro a fazer um sacrifício, né? Então assim, a gente imita Deus, fica tão belo quanto Ele. Ele é o puro amor, né? E a gente se parece com Ele. Renúncia, né? Renúncia. A cruz é renúncia. A cruz é renúncia de si mesmo, é sacrifício. A cruz é renúncia. E continuava Jesus. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso hoje, de renúncia, né? Renúncia, porque eu fiquei ouvindo de manhã. De manhã eu fiquei ouvindo, estava fazendo caminhada, eu ouvindo o vídeo terminando de ouvir o vídeo da tese lá de doutorado do Iannuzzi. Aí tava falando do pecado original, né? Que Adão, ele tinha, o teste dele de fidelidade era para ele renunciar, não sei se era essa palavra que estava falando, para ele se abster de um fruto, de um fruto. Então isso era um sacrifício. Ele tinha que fazer esse sacrifício, renunciar à sua vontade de comer aquele fruto.
por Deus, porque Deus tinha falado para não comer. Era uma renúncia da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, era uma renúncia, um sacrifício. E aí, ele não fez isso. Então, quando a gente aceita a cruz, então, assim, o pecado original, o pecado entrou, o pecado começou o pecado por causa de um não querer sofrer, de um não querer abrir mão de um prazer, de um não querer renunciar. E aí a gente tem que fazer o caminho contrário, né? A cruz traz a cruz traz a cruz traz isso, a gente renuncia à nossa vontade, renuncia, tem renúncia, sacrifício, é o contrário do pecado original. A gente faz o contrário do que aconteceu no pecado, que aqui a gente não quer renunciar. E continuava Jesus. Então a gente se parece com Deus, porque Deus, ele não fez isso. Deus fez isso. Deus fez isso. Ele se abaixou. Ele se abaixou. Ele inocente tomou sobre si todas as dores, todos os pecados e morreu, renunciou à vida dele, né? Renunciou à vida para nos dar a vida. Ele renunciou à vida para nos dar a vida, ele morreu. Ele morreu. Então a gente faz isso por ele. Faz isso, imita ele. Morre, aceita, renuncia a si mesmo, renuncia a nossa vontade. Por amor a Deus, segue esse mesmo caminho dele. E continuava Jesus: Queres tu estar cheia de imensas riquezas, né? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Eu quero, Senhor. Por toda a eternidade, por Deus que a gente aceita isso, né? É por Deus, porque é glória para Deus se a gente se enche de todas as imensas riquezas espirituais, eternas. É glória para Ele. Aí sobre isso que foi falado, né? Que a gente tem que parar de uma vez por todas com essa questão com essa história de ficar chateado, amargurado, porque Jesus vem nos corrigir, né? E a gente fica todo doído, né? Todo doído porque Jesus corrigiu, porque Jesus veio corrigir a gente. Meu Deus, mas quanto que a gente tem que, quando vem uma correção, quanto a gente tem que pular de alegria, né? Aceitar essa correção, agradecer, abraçar essa dor sabe, não ficar pensando na nossa dor, pensar em Jesus. Não ficar pensando na nossa dor e quanto essas cruzes, quanto essas correções embelezam a nossa alma. Quanto a gente começa a enxergar o que não estava enxergando. Jesus vem corrigir para nos mostrar mais coisas, né? Para nos iluminar de uma coisa que a gente não estava vendo, que estava na nossa cara, às vezes a gente não estava vendo. Está nos ajudando, ele está nos ajudando, é um convite, como ele falou, né? É um convite, não é para a gente desistir, ficar desanimado, é para a gente se sentir convidado a, a alcançar mais ainda ele, né? A mente dele. E continuava Jesus: Queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Nossa, Jesus, esses dias ele tem falado comigo, né, sobre a questão de eu não ficar perturbada por causa dos problemas que acontecem. Que é ele tá em tudo, ele que permite tudo. E esses problemas, às vezes, são soluções e tudo para ficar em paz e tudo isso. E aí, meu Deus, quanto eu tenho aprendido. Quanto eu tenho aprendido com essa correção. Nossa, quanto eu tenho aprendido com essa correção. E se Jesus não tivesse me corrigido, e se Jesus está acontecendo tanto problema, e eu ficando em paz. E eu conseguindo lidar com esses problemas sem ficar perturbada como eu estava. E isso gera uma riqueza eterna, que é o que eu lembrei que ele falou que queres tu estar cheia de imensas riquezas?
Então, estar cheia de imensas riquezas é de conhecer Deus, Ele que é o céu. Como ele falou, tá falando no livro da Maria Latache. O céu é Ele. Ele que é a maior riqueza. Então, a gente já pode desfrutar dessa riqueza que é Ele aqui na Terra. Mas para isso acontecer, você tem que estar em paz. A paz, ele falou no livro do céu, né? No volume 36. Eu nunca esqueço desse trecho, é muito incrível. Volume 36, trecho 10. Ele fala que a paz é um convite para Deus entrar na sua alma. É uma porta aberta que chama o Criador para vir conversar com a criatura. A paz é o sorriso de Deus, é o sorriso do céu, é o paraíso. Gente, aí se você não... A Luísa estava perturbada e ela não estava ouvindo Jesus. Ela estava perturbada e ficou um tempão sem ouvir ele. Aí ele falou assim, minha filha, você está aí sofrendo, né? Porque você está em jejum. Ele falou para ela, você está em jejum das minhas palavras, porque você está tão perturbada que eu não tenho como eu falar com você. A paz é que me convida para vir falar com você. Então, se você ficar perturbada, ele não vem. Você não ouve a voz dele. E aí, o que ele fez comigo foi falar isso. Fica calma. Não se estressa por causa dessas coisas. Deixa isso como uma escória. As coisas naturais, assim, essas coisas, a gente tem que resolver, mas é sem se perturbar. Por mais que o problema seja assim, sem solução, não é para perturbar. Porque a paz é o que convida Deus, a paz é o céu na sua alma. Se você mesmo, por sua própria vontade, perde essa paz, Deus se retira e não fala com você. Então, eu estava perdendo riquezas eternas por causa de perturbação, por causa de problemas. Muitas vezes a gente faz isso, então não fazer isso. Então, se Jesus veio corrigir isso, meu Deus, glória a Deus nessa altura que ele fez isso. Que ele corrigiu e voltou à paz. Isso não tem preço, porque é um bem eterno. Ficar em paz e receber os conhecimentos e receber esses pensamentos, essa visita de Deus na alma, na mente, e conversar com Ele não tem preço, é um bem eterno. Então, assim, tenho passado uns problemas bem complicados para resolver, mas estou em paz. Agora mesmo, nesse exato momento, tem um problema para resolver e eu passei para outra pessoa resolver. Eu vim para casa, meu filho estava um pouquinho doente, com febre. E na mesma hora que eu falei que estava indo embora, que ele estava com febre, surgiu esse problema. E eu falei, tô indo para casa, vou resolver o que eu consegui resolver, deleguei a situação. Fulano, faz aí, resolve aí, faz assim, assim, assado. Se precisar de mim, precisar de mais alguma coisa, né? Mas eu tô indo para casa. Tô aqui. Antes eu ficava muito perturbado com isso. Pois bem, aí ele continua, né? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas. Então, gente, essas correções, como foi falado, nossa, meu Deus, a gente não ficar amargurado com as correções, de jeito nenhum, porque a correção só traz luz, só traz paz, só traz ordem, só traz mais entendimento, mais compreensão. Então, não pode de jeito nenhum. É como se a gente estivesse rejeitando a cruz, rejeitando essa riqueza eterna. É muito sério, né, se a gente ficar amargurado. Jesus está trazendo um presente, é para a gente sorrir e a gente ficar amargurado, né? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes. Então, as coisas mais bobas que acontecem, a gente aceitar. É uma riqueza, né? Tem uma pequena riqueza. Como hoje aconteceu, eu lembrei que Jesus falou dessas pequenas cruzes. Eu lembrei que hoje eu fui fazer caminhada e meu esposo falou assim, olha, para você tem que acostumar a andar com a cachorra, com a Sol, nossa cachorra. Você já acostumando a andar com ela, porque é mais seguro, porque eu saio bem, assim, não é tão cedo, mas ele fica preocupado de manhã. Eu saio sozinha para fazer caminhada num parque, que lá é meio assim, não é deserto, mas é um pouco, né, assim, é um parque. E aí ele falou, vai com ela, porque ela vai com ela, porque é mais seguro você ir com ela. Aí eu fiquei atenta assim, falei, tá, então eu vou com ela, né, gente? Meu Deus. Ela é muito grande, ela é muito forte, ela não para de puxar a corrente, a corda.
E ela não deixa a gente andar direito, assim, tranquila. Ela não é aquele cachorro se passeando no parque, assim, chique, assim, linda, tranquila. Não, ela fica puxando a corrente. Ela não pode ver um cachorro que ela quer sair doida atrás do cachorro. Mas Marcela falou, você tem que ir acostumando a andar com ela. Aí eu fui. Mas foi uma pequena cruz, porque eu fiquei, meu Deus, não tem condição de andar com essa cachorra. Aí eu cheguei em casa falando, não tem jeito não, Senhor. Eu não consigo domar ela, dominar ela, assim, pra ela andar. E Marcelo falou assim, ó, quando ela puxar muito, você para e fala pra ela entender que não é pra andar daquele jeito. Mas eu falei, então eu vou parar toda hora, porque ela não para, e toda hora eu paro. Aí eu cheguei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou mais com ela, não vou. Aí Marcelo falou, calma, Michelle, ela vai acostumar, porque a gente quase não passeia com ela, e ela fica assim, muito eufórica. Você tem que ir andando para ela acostumar. Eu pensei, então tem que ter paciência, né? Eu tenho que aceitar isso. É uma cruz, é uma pequena cruz. Que a gente tem que ter paciência, exercitar as virtudes, né? A paciência, exercitar a paciência. Se dominar, não ficar nervoso por causa de uma besteira dessa. Então, uma pequena cruz. Como são as pequenas até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, né, ganhar riqueza na terra, não se preocupem em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão, olha só, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno. Ai, Jesus é lindo demais. Deus é lindo demais. Ele é tão bom ver os homens tão distraídos com umas riquezas que passam, que logo vai passar. Que não, né, que ver eles tão despreocupados com a salvação, com a eternidade, com a santidade. Aí ele manda benignamente, lhes leva a ocasião. Em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana. Tá vendo, gente? Que é uma loucura humana. A gente parece que entendem o contrário. A gente entende o contrário, a cruz igualzinho. Ai, meu Deus, que dor. A gente entende a correção ao contrário. Deus está fazendo um convite e a gente pensa que Ele está nos rejeitando. Ele está trazendo um bem eterno e a gente tá amargurado. Meu Deus do céu, que loucura humana. É uma loucura humana. Parece que entende o contrário. E a gente entende totalmente o contrário. Quando Jesus nos corrige, numa situação que a gente expõe aqui no grupo, que a gente partilha, Jesus nos corrige, mostrando, né, como Ele fez comigo. Falou comigo tantas vezes, tantas coisas, mas uma das coisas que Ele falou, você tem uma paixão ainda de querer a perfeição. Sério, Jesus? Nossa, eu não estava vendo isso não. Meu Deus, glória a Deus nas alturas, sério? Nossa, então eu vou corrigir isso agora. É urgente que eu vou tirar isso. Eu vou colocar isso, vou pisar nessa serpente. Eu vou pisar nela, Jesus. Eu vou pisar. Eu estou pisando. Pisando. Jesus está, né? Ele vem para mostrar e nos ajudar a vencer isso. Nos auxiliar. Então a gente vê totalmente o contrário. Ah, não, é porque. Meu Deus, que loucura humana. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos. Todos os triunfos. Todas as vitórias e as maiores aquisições. Tá vendo? Se Adão tivesse renunciado à vontade dele, tivesse feito esse sacrifício, tivesse sacrificado, renunciado, ali estaria as maiores aquisições, a vitória, o triunfo para toda a humanidade. Mas Deus é tão maravilhoso que, mesmo assim, mesmo com o pecado, a gente não perdeu essa riqueza. E eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes leva a ocasião. Em vez de tomá-lo a bem, se indigna e me ofende. Então, quando vem uma situação, um sofrimento, a pessoa se indigna, né? Não quer. Entende o contrário. Entende ao contrário. Hoje mesmo eu estava falando com a menina que trabalha aqui em casa. O filho dela está sofrendo, está passando por umas coisas difíceis. Ele está num caminho de conversão, assim. Aí ele falou, ela falou, nossa, ele está acontecendo umas coisas estranhas com ele. Ele está tão assim arrependido pelo tempo que ele não ficou comigo. Ele está assim
falando que quer ficar só perto de mim, que ele passou tanto tempo e não aproveitou, não me abraçou, não ficou perto de mim, agora ele tá sentindo uma dor por causa disso. Eu falei, glória a Deus. E ela olhou assim, eu falei, glória a Deus, ele tá arrependido, ele tá sentindo uma dor. Pelo tanto que ele foi ingrato com a senhora, pelo tanto que ele foi cruel, ingrato, e agora ele está arrependido e está sentindo uma dor. Se ele não sentisse essa dor, ele não ia se converter, ele não ia mudar. Então, só tem que agradecer a Deus por essa dor que ele está sentindo. Aí ela, nossa, é verdade. Se todo mundo enxergasse desse jeito, tudo seria tão diferente. Se todo mundo visse desse jeito, né, que a dor é para nos, que a dor vem para nos curar. Que, nossa, Jesus falou isso, gente. Ele estava falando isso no livro da Maria Latache, que Deus ele mata para poder dar vida. Ele fere para poder curar. O homem está morto. Ele falou assim, nossa, é incrível aquele livro. Nossa, eu fiquei impressionada. Que o homem é como se fosse ele tivesse morto, doente, e Deus é o médico, Deus vem curar. E tudo que ele permite é para nos curar. Tudo que Deus permite é para curar as almas. Todo o sofrimento que é permitido na terra é para curar todas as almas. E embelezar, como Jesus está falando aqui. Embelezar. Embelezar. Santificar, nos deixar parecidos com Ele. Então a gente só tem que agradecer por cada probleminha que acontece, cada coisinha que acontece, tudo que acontece. Tudo que acontece, a gente vê Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Como ele falou, nem o fio de cabelo cai da sua cabeça se eu não permitir. E tudo que acontece é amor de Deus, tudo. É ele vindo em direção. Às vezes ele vai fazer ele vai bater para curar. Essa dor que a gente sente é cura, é a cura de Deus, é Deus curando. Então, essa dor que ele está sentindo, eu só fiquei feliz na hora que ela contou. Aí ela falou, ela ficou assim, é sério, ele está sendo curado. Ele está sendo curado por Deus, Deus está trabalhando poderosamente na alma dele. Aí ela, nossa, seria tão bom se todo mundo visse desse jeito, porque muita gente só fica julgando, falando um monte de coisa dele. Pois Deus está trabalhando ali poderosamente. Perdoa essas pessoas que falam mal, que estão falando essas coisas, porque elas não sabem o que está acontecendo lá. Perdoa, perdoa, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. A gente realmente queria que todo mundo tivesse. Então, é o que eu estava falando para ela, nossa, é maravilhoso. Só que às vezes a gente vê o contrário, nossa, que tragédia, realmente, nossa, é uma tragédia, a pessoa tá sofrendo desse jeito, essa dor no peito, porque tá arrependido. Nossa, que bênção do céu. Então, que loucura humana. Parece que a entender ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira, senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Nossa, o que falou hoje no tema de hoje, né? Que se a gente tem a cruz bastará por tudo. A cruz bastará por tudo. Então, a gente aceitar, se a gente se às vezes a gente pensar, eu não estou conseguindo compreender tanto as verdades do livro do céu. A cruz bastará por tudo. A gente aceitar tudo, oferecer tudo para Jesus, oferecer também a nossa dificuldade de entender, oferecer a nossa dificuldade de entender a nossa, né? Não ficar chateado, não ficar amargurado com isso. Aceitar tudo, né? Tentar compreender, prestar atenção, fazer, obedecer o que Jesus está pedindo, fazer por amor a Ele tudo, mas aceitar. Hoje quero te contentar, aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levaste até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial, como penhor de meu amor, e outra maior farei descer do céu, para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Então, a gente gravar muito bem no coração o que foi falado hoje, que Jesus pediu. Não quero saber de mais amargura aqui nesse grupo. Não quero saber de tristeza por causa de correção. Então, isso aí não prestar bem atenção nisso, né?
Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda, tá vendo? A gente tem que imitar a Luísa. Ficar feliz porque Jesus está feliz. Ficar olhando para Ele. Tirar os olhos de nós mesmos, né? Da nossa dor, da nossa amargura, da nossa não sei o quê, do nosso eu. E olhar para Ele, fazer companhia para Ele nas penas. Gente, que sofrimento. Que tanta coisa que está acontecendo agora no mundo. Quanto Jesus está sofrendo, a paixão dele está acontecendo. A paixão dele acontece. Não foi há 2000 anos, acontece agora. Ele está sofrendo agora. Então a gente, como foi explicado, né, na meditação, o que significa a cruz, a gente aceitar a cruz, é fazer companhia para Jesus nas penas e além de não ser um peso, porque ele ali está carregando os nossos pecados, está pesando sobre ele os nossos pecados. Além da gente não pecar e não ter um peso ali da nossa parte para ele carregar, além disso, de não ter esse peso do nosso pecado para ele carregar, porque a gente não quer pecar. Além disso, a gente ainda fazer companhia, ainda ajudar ele a carregar a cruz dos outros, né? Ainda fazer companhia para ele, deixar ele sofrer em nós, fazer companhia para ele nas penas dele. Então, não olhar para nós, não pecar, porque vai tirar esse peso ali de Jesus da nossa parte e a gente fazer companhia para ele. Saber que a dor que a gente está sentindo é a dor que Jesus sente. Né? Por exemplo, um filho que é rebelde, e a gente sofre por causa de um filho rebelde. Deus tem milhões de filhos rebeldes. A dor que você está sentindo é de Deus? Então, olha assim que você vai, né? Você vai fazer companhia para Jesus. Ah, Jesus, vou fazer companhia aqui para o Senhor, porque esse Senhor tem milhões de filhos rebeldes que te dão as costas. Então, meu filho está do mesmo jeito. Então, eu faço companhia nessa dor. Uma pessoa que te humilha, mas Jesus é tão humilhado. Uma pessoa que não te compreende. Jesus é o mais incompreendido, então, desprezado, né? Então, faz companhia para Jesus. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas. A gente fica feliz com esses bens eternos, com coisas eternas, né? Ficar feliz porque tem alma saindo do purgatório, Jesus feliz, a misericórdia de Deus na terra. Então, muitas almas foram libertadas embarcando no voo para o céu e alguns pecadores foram convertidos. Jesus sofre com as almas por causa do sofrimento das almas do purgatório. Ele falou isso no livro do céu. Então, se tem almas sendo libertas do... Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendido sobre a cruz e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas, especialmente nos pés, era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar, eu me sentia nadando no mar das penas e das dores. A mamãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que ele compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que ele atravesse o coração com a lança e lhes renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me trespassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa, a deram na mão da Santíssima Virgem e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim, de dores sim, mas também de contentes, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Porque Jesus está na dor, ele falou, eu e a dor é a mesma coisa. Ele falou isso no livro do céu. A cruz é a encarnação de Deus na alma, então Deus sempre está na dor. Então ele está nessa dor, é só você abrir os olhos da alma, né, para poder entender isso e ficar em paz.
Claro que a gente sofre, claro que a gente sofre. Não deixa de sofrer, não deixa de ser ruim, mas é pela inteligência, né? Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia liberado daquelas penas. Amém, filho. Hoje a gente meditando sobre a cruz, né? Aí a menina que trabalha aqui em casa contando que o filho dela tá passando uns problemas lá com o pai, né? E ele tá num caminho de conversão, assim. Já tá, né? Viveu muito tempo no pecado, aprontando muita coisa. Aí ele teve uma briga com o pai esse final de semana, o pai ficou provocando ele. Acho que eu contei a história aqui, contei a história. Aí ele ficou muito arrependido, no outro dia já foi confessar, o padre conversou bastante com ele. E aí ele disse que essa noite ouviu ela me contando, né? Que ele ouviu uma pregação do Frei Gilson falando assim, que você tem que escolher uma cruz. Tipo assim, você tem que pensa numa cruz. É essa cruz que vai te levar para o céu. Então você tem que escolher uma pessoa como cruz. Olha pra você ver. E aí ele escolheu o pai dele. Aí ela contando, ela toda emocionada, Michele, ele escolheu o pai dele como cruz. Que é o pai dele que é aceitar o pai dele como ele é, né? Vai ser o que vai levar ele para o céu. Que vai ser a salvação dele. O pai dele vai ser a salvação dele. Então agora ele não vai mais. Ele vai ver, eu falei, gente, Jesus sempre fala isso pra gente, né? O seu esposo, e no caso dele, o pai, é o tamanho perfeito para você ser santo, para sua santidade. Eu achei incrível ele receber ele falar isso, né? Ela me contar isso, Deus iluminando, né? Para ele entender. E aí agora ele vai conseguir perdoar o pai, vai conseguir lidar com o pai, com a graça de Deus, ele vai conseguir. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma, e dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 29/5. O valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. Mas é interessante, né? Porque a gente quer a cruz como a Luísa. A cruz que é a gente que quer escolher a cruz, né? Que a gente vai carregar. Então, eu não sei, né? A gente às vezes se prende muito a isso, né? E a cruz que Jesus quer dar pra gente mesmo, né? Aí essa é difícil de a gente aceitar, né? Difícil a gente pegar essa cruz e levar ela nas costas, né? E aceitar e até mesmo amar, né? Essa cruz era bem o que as meninas estavam falando, né? Na meditação de hoje, como é difícil a gente aceitar, assim, de amar, né? A correção, né? Uma correção que a gente leva, mas que no fim das contas aquela correção ali é um amor de Deus, né? É uma cruz que Deus dá para nós, para que a gente carregue, e às vezes é difícil, né? A gente não queria ter aquela dificuldade, a gente não queria ter aquela correção, a gente não queria ter um pensamento que está troncho, a gente não queria
ter essa limitaçãozinha aqui, né? Enfim, não consegue, às vezes não consegue entender Deus, não consegue entender o pensamento de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus. Isso tudo aí é uma cruz. Isso tudo é cruz, né? E era o que eu pensava ontem. Eu pensava, meu Deus, né? Eu não consigo ouvir a sua voz. Bendito seja, Senhor, porque eu não consigo ouvir a sua voz. Bendito seja porque o não é meu de ouvir a voz de Deus, né? Então, acho que até ouvi a Luísa falando isso, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça de toda confusão para mim, toda glória e honra para Deus, né? Então, toda confusão para mim, todo embaraço para mim. Eu sou nada, Deus é tudo, 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 né? Então, era isso que eu estava colocando na cabeça, assim, né? De que tem toda a honra e glória para o Senhor, né? Toda a confusão para mim. Que assim seja, Senhor, né? Enquanto queiras, né? Me dá essa cruz de pequenez, de capacidade, né? De, de ouvir mesmo, né, a voz de Deus, de entender o pensamento de Deus, a vontade de Deus para mim, né? De forma clara, né? Então, bendito seja, Senhor, bendito sejas por isso, bendito sejas todo momento por isso, né? E é uma cruz, mas uma cruz não que eu escolhi, né? A cruz que eu imaginava que a cruz tinha que ser assim, desse jeito aqui e tal, não, né? Às vezes uma cruz de humilhação mesmo, uma cruz que gera repulsa mesmo, né? A cruz, essa cruz que vem assim pela pequenez, pela humilhação, né? Pela incapacidade, às vezes, nossa, de corresponder a Deus, aí é uma humilhação, é uma cruz difícil, né? Mas que a gente tem que amar essa cruz, né? Amar essa cruz mesmo. E amar a Deus, dar glória a Deus por ter dado essa cruz para nós, né? E um amor tão grande de Deus, né? Quando nos corrige, porque Ele poderia deixar a gente lá no erro, a gente na ignorância, mas não. Ele quer dar luz pra gente, Ele quer colocar a gente na verdade. Né? Então, que amor tão grande de Deus, né? Que olhar tão atencioso dele para conosco, né? E que mostra, assim, que Ele tem esperança em nós, que Ele não desiste de nós, né? Que nós somos mesmo o povo escolhido por Ele, né? Então, demorou tanto tempo para ele educar Israel, né? E Israel era um povo de cabeça tão dura, né? E assim parece a gente, um povo de cabeça dura, né? Um povo difícil de consertar, um povo difícil, é verdade, né? É verdade. Porque assim, o pecado causou muito mal na gente, né? O pecado deixou a gente muito doente, muito ferido, né? Muito doido mesmo, com a cabeça muito virada, muito avessa, né? Assim, em relação a Deus. Então, é um processo, né? É como a analogia aqui do Henrique fala, né? Que Deus vai nos guiando pelo deserto, né? Como ele fez com Israel, para educar Israel. E Deus vai nos guiando pelo deserto, né? Por caminhos que a gente não queria, né? Passando por situações, né? E é justamente assim, mais nesse tocante, né? De uma coisa interior, né? Para mim, o que mais me toca é essa parte minha mesmo, interior, né? Quando Deus vai cutucar ali, vai cutucar aqui. Não é tanto assim a circunstância exterior que me abala, mas são as coisas interiores. Quando Deus vai cutucar alguma coisa em mim, que Ele mostra alguma coisa em mim que está errado, uma coisa que está feia, uma coisa que está troncha, né? Que fica como esse ato, né? Fica um hiato, assim, tipo, nossa, eu tô aqui, olha a distância minha para Deus, né? O hiato que se mostra, assim, na sua aparência real, né? Que não é uma coisa pouca, não, coisa muita mesmo. A minha diferença para Deus é uma coisa muita, né? A minha forma de pensar, de ser, para
a forma de Deus, é muita coisa de diferente, é muita coisa mesmo, né? Então, isso quando Deus nos permite ver, dói, né? É um processo doloroso mesmo, mas estamos aprendendo a ser povo de Deus, né? Mesmo com tanta dificuldade, né? Sendo um povo de cabeça dura, mas somos o povo escolhido por Deus, né? Estamos caminhando nesse deserto. E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupem de adquirir um centavo eterno, e quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião, em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Então a gente tem que ser o contrário desse povo. A gente tem que ser o contrário, né? A gente está buscando bens eternos. A gente não está buscando um bem temporal. Não estou buscando Deus para minha vida poder ficar toda bonitinha, né? E eu não ter problema sobre a terra, né? Não estou buscando Deus assim por interesse, né? Humano, que porque Deus tem que me dar saúde, porque Deus tem que me dar um emprego, porque Deus tem que me dar as melhoras, né? Ainda que eu peça, né? Ainda que eu confie nas mãos do Senhor todas essas temporalidades, mas não é por isso que eu estou buscando Deus, né? Mas porque eu quero corresponder a Ele, né? Eu quero corresponder ao chamado que Ele está me fazendo de eternidade. Eu quero ser a filha, né? Para a qual eu fui chamada a ser, a partir do momento da minha concepção. Então, eu estou aqui para corresponder a um chamado de amor. Deus me chamou para ser diferente, né? Para amar, né? Para corresponder a Ele. Né? Deus me mostrou Ele, né? Que Ele existe, que Ele é meu Pai. Então, eu preciso corresponder a esse Pai, corresponder a Ele, corresponder a esse plano de eternidade que Ele tem para mim, né? E que começa aqui, que eu vou começar aqui agora, né? Nesse mundo que eu tô, nesse exato momento, né? Que eu preciso caminhar para isso. Então, diante disso, a gente precisa fazer o contrário, né? Olha aqui, o que é que Jesus está falando? Que em vez de tomar o bem, né? O bem da cruz, né? Que Jesus dá a ocasião para as pessoas de ter uma cruz, né, para que elas possam se salvar, mas elas se indignam e ofendem a Deus, né? Então, a gente tem que caminhar ao contrário, fazer o inverso disso, né? Não tá ofendendo a Deus, né? Não tá, Senhor, por quê? Por que disso? Por que daquilo, né? Num sentido assim de ofensa, né? De não ver o amor de Deus na coisa, na situação, de não perceber, né, o cuidado dele, a ação dele. Então, e de não se indignar, de poder realmente aceitar a realidade que nos chega, que nos é proposta no momento, né, que Deus nos mostra a cruz, nos dá a cruz. Então, aceitar a realidade ali que Deus está colocando e saber que ali ele tem um propósito de amor com aquilo, né? Que ele tem um propósito de amor. Então, não ofender ele, né? Não ofender ele, né? Dizendo que ele não não está cuidando de nós, né? Porque às vezes essa é a tentação, né? Quando a gente está na cruz, a gente pensa que Deus esqueceu de nós, né? Que Deus não olha para nós. O contrário, aí é que ele está vendo mesmo, aí é que ele está olhando mesmo para nós. Na cruz, porque na cruz tem uma chance, né?
no retiro do Henrique Soares, ele também diz isso, né? Que na cruz a gente tem uma chance. Passando pelo deserto, a gente tem uma chance de ser melhor. A gente tem uma chance, né, de se aprumar, né? Mas ou aquela situação acaba com a gente, ou ela nos apruma, né? Então, tem essas duas possibilidades. Ou a gente se acaba, ou então a gente sai dali reavivado, né? Ou a gente sai dali com mais luz, com mais graça de Deus, né? Então, Jesus continua. Que loucura humana! Parece que em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Oh, eu li errado. Que loucura humana! Parece que entendem ao contrário, né? Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira, senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Pois é, pois é. A gente na cruz tem tudo o contrário, né? Tem tudo o contrário. A gente não tem o pensamento de Deus mesmo. Não tem mesmo, né? Pois é. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levas até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tem necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste, levarei ao céu para mostrar-la toda a corte celestial. Como penhor do seu amor, outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Meu Deus do céu, a gente tem que ser um nada para poder a gente passar por essas cruzes, né? Que Deus está preparando para nossa alma. Essas cruzes aí, né? Porque Ele quer nos moldar, porque Ele quer nos fazer o povo eleito dele. Então, a gente tem que ser um nada mesmo, para poder satisfazer os ardentes desejos que Deus tem sobre nós, para poder nos mudar a imagem eterna que Ele tem de nós, quando Ele nos pensou, quando Ele nos criou, né? Ele tinha uma imagem, né, de nós, né, na vontade dele, no querer dele, né, tem uma imagem de nós, né, na plena correspondência que ele merece ter de nós. Então, assim, para a gente chegar a isso, o Senhor vai ter que, tá dizendo aqui, né? Vai ter que fazer descer do céu tantas outras cruzes para nós, para poder satisfazer os desejos ardentes dele, que ele tem sobre nós. Então, a gente tem que ser um nada mesmo e permitir que Deus trabalhe em nós, né? Permitir que Deus trabalhe no nosso nada. Enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e os anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinha trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia, os anjos de João proporcionavam os pregos, acho que posicionavam, né, os pregos. Meu Deus, e Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim, ao vê-lo contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertas, embarcando para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meu sofrimento. É interessante, porque se a gente sabe sofrer, né, fazendo o inverso que Jesus falou lá em cima, né, não se indignando com a cruz,
não ofendendo ele, né, mas ao contrário, né, compreendendo a cruz, amando ela, né, vendo o bem mesmo na cruz, né, mesmo que seja uma cruz de humilhação, de pequenez, né, de correção, uma cruz de correção que Deus nos permite, mesmo assim, né, ela vai gerar méritos, ela vai gerar, como é que se diz assim, frutos eternos para outras pessoas, né, para outras almas, né, que não tiveram essa correspondência, que não fizeram isso, que não aceitaram, que não se deixaram mudar, que não aceitaram seu nada, que, enfim, murmuraram diante da cruz, que não deram correspondência que Deus queria delas, né, no momento que deu a cruz para elas, enfim. Mas a gente vai estar reparando, a gente vai estar reparando por essas almas. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar me estendida sobre a cruz, ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos, mas especialmente nos pés, era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança e lhe renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram a coroa de espinhos muito densa, a deram à mãe, cadê? A deram na mão, a Santíssima Virgem, e ela mesma me gravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim. De dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recreando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente por meus sofrimentos, as havia liberado daquelas penas. Uau! É incrível esse texto, muito, muito incrível mesmo, muito bom. Então é isso, né, que Jesus deixa para nós, né, essa lição do valor da cruz mesmo, né? Não a cruz que a gente, né, quer carregar na nossa cabeça, né? Tem um protótipo de cruz que seria a cruz ideal. Se não for a cruz assim, não dá certo. Tem que ser a cruz da nossa cabeça. Mas não é assim. Então Deus vai dar a cruz que a gente não quer mesmo carregar, porque por nós a gente não tinha, né? E isso vai ter um valor, né? Isso vai ter um valor. Então é isso que Deus quer falar pra gente, né? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sob teus olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia 29/5, volume 1, 2, 14 de setembro de 1899. O valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo.
apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Nossa, a cruz é que traz essa beleza, né? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Nossa, no céu também. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Eu agora tenho essa dúvida. Mais belos que podem encontrar. A cruz lhe dará os traços mais belos que se pode encontrar, tanto no céu como na terra. Os traços mais belos que a cruz deixou na alma, ou eu fiquei com uma dúvida aqui, ou se existe a cruz no céu, ou essa cruz deixa os traços, a cruz lhe dará os traços, é, lhe dará os traços. Então, é como se a cruz deixasse também na alma os traços mais belos. Não é que no céu existe a cruz, mas deixou na alma os traços mais belos, tanto, na, tanto no céu como na terra, né? Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Nossa! E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. Nossa, isso aqui, ó, também. Ele diz: pois bem, queres tu estar cheia de imensa riqueza, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupem em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião, em vez de tomá-lo a bem, se indigna e me ofendem. Que loucura humana! Parece que entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que tu levastes até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente,
tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela cruz que até agora me levastes, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor, e outra maior farei descer do céu para poder satisfazer os ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que eu tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava-se tal alegria e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Nossa, que lindo. Quem falou, né, a cruz? Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por me ver, ao ver o contente de Jesus. Muitas almas de purgatório foram libertadas. Nossa, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos. Meu Deus, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Meu Deus, o valor do sofrimento aceito por Jesus, amado por Ele, que grandeza. Porque enquanto Luísa sofria, ela via o contentamento de Jesus, a alegria de Jesus. É sofrer amando Jesus. Essa é a diferença. Aceitar o sofrimento e a cruz que Jesus nos dá. Sofrer por Ele, amando Ele. Meu Deus, não é um sofrimento qualquer. É o sofrimento por Jesus. Porque como ela dizia, que ele ficava contente. Só a olhar Jesus contente dava a ela força de sofrer mais. Nossa, que coisa linda. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz? Olha aí, ó, quanto sofrimento. E ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos, nossa, mas especialmente nos pés, era tanta a atrocidade das penas que não podem ser escritas, viu Jesus? Quando terminaram de me crucificar, e eu me sentindo nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é dia de graça, quero que ele compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que ele atravesse o coração com a lança e lhe remove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Nossa.
os anjos tomaram uma coroa de espinho muito densa e deram na mão a Santíssima Virgem. E ela mesma me cravou na cabeça. Ai, meu Deus, que dia memorável foi para mim. De dores, sim, mas também de potentes, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta força das dores, que Jesus, todo esse dia, não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Meu Deus, aqui ela realiza o sonho, né, de Luísa, que é que Jesus fique sempre perto dela. Então, olha, o que se ganha com as cruzes, a presença de Jesus intensa, a presença dele contínua, contínua, não sai nem um minuto de quem sofre. E quem está sofrendo, mas esse sofrer, olhando para ele, meu Deus do céu, meu Jesus, que graça extraordinária. Eu tenho sentido algumas dores, as dores da alma. Às vezes eu quero repudiar essas dores. São umas dores sem sentido. Mas olha aqui está o significado da dor. Esse amor por Jesus. Porque nessa dor, o próprio Deus se apaixona. É no sofrimento. Glória, glória, glória a Deus. Pelos sofrimentos, meu Deus. Fazer uma lista de sofrimentos. Uma lista de dores. Ave Maria, meu Deus. Mas vê a graça que é o amar, o estar nas dores por Jesus, só por Ele. Que grandioso é isso. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia libertado daquelas penas. Meu Deus do céu, que maravilha, que incrível tudo isso. Que incrível é entregar mesmo a Deus, é vê-lo, né? Porque em todo esse sofrimento está Jesus. E quantas almas do purgatório são libertadas, né? Meu Deus, pecadores convertidos. Quanta graça desse sofrimento, né, de Luísa. E quanta graça se a gente souber entregar o nosso sofrimento para Deus. Porque é uma alegria, né? É uma alegria por sofrer por Deus. Por sofrer por Ele. Depois até aqui também a presença de São João, coisa mais linda, de Nossa Senhora, que chega também, porque é algo grande, algo grandioso. Mas tem uma coisa também aqui, que ele diz, né? Quando desce o evangelista, trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A minha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre que me tinham trazido. Então é como se tivesse uma cruz aqui
E essa cruz foi substituída. Olha aqui, ó. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que eu tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto eu estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. Quando chegaram, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram sobre a que tinha me trazido. Então ela tinha uma cruz. Não sei como é isso aqui. Ela tinha uma cruz já para crucificar. Mas aí tiraram ela daquela cruz e puseram na cruz que São João trouxe. E os anjos trouxeram, né? O céu dele desceu o evangelho de João e trazia a outra cruz. Então, o que significa isso aqui, essa outra cruz? Será que é as nossas cruzes, né? As nossas cruzes corriqueiras, nossas cruzes cotidianas que a gente tem. E aí, é nossa, as costumeiras. Mas existe outra cruz que é dada pela vontade divina para a gente, que a gente aceita com mais amor ainda. Porque essa cruz não é a minha corriqueira, não é aquela que eu estou pensando. Mas são outras cruzes. Será que eles são trazidas por outros e que a gente aceita essas outras cruzes? Como, por exemplo, eu estou com a cruz, que é corriqueira, que são da, da doença que eu tenho, né? São as doenças que acontecem, são as viroses que acontecem, são as depressões que acontecem. Eu tomo as medicações, demora muito a melhorar. Então existe a fraqueza, a debilidade, existem os pensamentos, que são pensamentos muito negativos. Então essas são as cruzes que, que se apresentam para mim. São essas cruzes. Eu preciso trabalhar, tem muitas coisas para fazer no trabalho, não estou dando conta. São cruzes também. Tem os afazeres de casa, que às vezes eu também não dou conta. Então tive que pedir uma pessoa para fazer a limpeza da casa. Eu não gosto, mas é necessário. Então tem essas cruzes, né? São as cruzes naturais, normais, corriqueiras. Porém, me apresentou agora outra cruz, que não era, não estava previsto, mas não vou chamar de cruz, mas de um imprevisto, que termina se tornando cruz, porque não estava nos meus planos a vinda dos meus netos para cá, para casa, porque vai mudar toda a minha rotina. Amanhã eu tenho um médico pela manhã, à tarde eu tenho a missa, que estava previsto para ir, a missa. À noite eu vou buscar minha filha no aeroporto. Então tem essas coisas. Só que a vida dos meus netos, que eu amo, mudou a minha rotina. E a mudança dessa rotina me dá uma certa dor, me trava. Porque eu quero meus netos para que eu possa curti-los. E não vai dar para curtir. Então veio como uma dor. Eles vêm para cá e eu não vou poder curtir. Então é me adaptar a essa cruz, me adaptar a ela, amar, ver Jesus aqui, que está enviando essa como se fosse, para que eu possa me adaptar a essa nova realidade, essa nova cruz que veio agora como vontade divina.
Então seria isso, essa cruz nova, que não que não estava nos planos e que me deu, né, essa dor. Ou como eu fui no final de semana para o aniversário do meu irmão, né, esperando que todas as irmãs fossem, e elas não puderam ir. Foi uma grande dor também. Foi uma grande dor. Nossa, como me doeu não vê-las ali no aniversário do meu irmão. E como me doeu ele ter sentido tanto a falta delas, ao ponto de ficar também muito triste. Embora a gente sabia que tinha alguns motivos que não deu para elas irem. Como meu irmão gosta muito delas, ficou aquela dor muito grande no ar e em mim também. Então são essas novas cruzes que não estava previsto, que foi trazida agora, vieram agora, apareceram agora, e que a gente se adapta, mesmo na dor, e mesmo que dói, a gente diz: te amo, Jesus, te amo. E Ele está ali, sempre perto de quem está na dor, por amor a Ele. E oferece pela, pela saúde da família, e oferece. Na hora, eu nem ofereci, na verdade, eu até me esqueci, assim. Nossa, como doeu aquilo, de minhas irmãs não terem ido para o aniversário. Eu passei ainda um tempo sem conseguir digerir aquela, aquela dor. Fez muita falta, muita falta. E toda vez que eu me lembrava, ardia. Nossa, ela não está aqui. Nossa, somente depois foi que, Senhor Jesus, é tu, né? É tudo tu, Jesus. É tudo tu. Mas não foi assim imediato, imediatamente. Esse amor de acolher a dor, a cruz. Não foi tão rápido, né? Foi um pouco lento, devagar, demorado. Então ele fala, né, dessa cruz. Essa cruz faz apaixonar Jesus, porque é, é um amor refinado, a cruz. Da cruz sai o verdadeiro amor. Eita, Jesus na cruz, derramando todo o seu sangue. Tem que doer. Ui, tem que dar um mal-estar mesmo. Nossa, não é fácil, Jesus, não é fácil. Nossa, como não é fácil. Mas é desse amor imenso que nasce, né? Que nasce esse céu, esse paraíso. E como Deus fica contente e apaixonado, porque Ele diz aqui logo no início, é que faz apaixonar até o céu. E ainda mais, queres ser bela, a cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra. Tanto de se apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. Uau! Deus se apaixona, né, por esse. Imagina, né, esse ato de amor de Jesus na cruz. Nossa, quanto amor ali, quanto amor para Deus ali. E foi entregado, Jesus entregou tudo, tudo, tudo. Redimiu o mundo inteiro, do primeiro ao último homem.
Está redimido ali. Nossa, foi através disso, não foi através de outra coisa. Foi através da cruz. Então Ele quer nos dar as cruzes, mas Ele quer a nossa resposta. A nossa resposta de amor. A cada um Ele vai dar a cruz e vai ficar perto de nós. Né? Como a Aline disse para Rosane, quando Rosane estava na casa da filha, Jesus estava ali com ela. Não sai de perto. Pode até a gente não sentir, como muitas vezes eu nem sinto. Mas Ele está. Eu sei que Ele está. Pronto. Ponto final. Não estou sentindo, mas eu sei que está. A fé não é sentir, mas é saber. E mesmo que não sei de nada, Ele está firme, é fé. Nossa, quanta luz na cruz. Quanto entendimento. Quanto amor brota e sai da cruz. Muito amor, mas é muito amor. Então a gente termina, Ele quer nos dizer, de sentir privilegiado com essa dor, com essa cruz, com as nossas cruzes. São as nossas cruzes. Onde Ele se sente mais perto. Onde Ele está mais perto, não é que Ele sente. Ele está mais perto de nós. E a gente faz esse oferecimento. Faz esse oferecimento. Por Ele, por tudo e por todos. Amém. Fiat, fiat, fiat.